Jai Gurudev, Giovana, a Isa, Maria Isabel. Minha filha diminuiu as letras, agora é que tá fogo mesmo. Muito bom. Vou fazer um esforço aqui. Sentadas confortavelmente. Tony, vamos nessa? Vamos embora. Vamos ouvir o hino da nossa tradição. A ideia é honrar os nossos mestres, olhinhos fechados. Samira manda notícias. E então nós damos seguimento. Jai Gurudev. Olhos fechados, sentados com conforto, todos encostados, as mãos sobrepostas sobre o colo, braços pesados ao longo do tronco, ombros apontando para baixo,
pernas cruzadas ou esticadas, para cima ou para baixo, não importa. Posição ereta e confortável. Nossa atenção se volta para o corpo. Um corpo relaxado permite um mergulho mais profundo na meditação. E com isso aprendemos a ir relaxando parte por parte do corpo. Topo da cabeça, sentimos o couro cabeludo e vamos descontraindo a testa, as pálpebras, todos os pequenos músculos em torno dos olhos. Vamos para as bochechas, lábios e mandíbula. Se houver algum ponto do corpo retesado, contraído, levem a atenção para essa área. Não se concentrem, apenas sintam a área desconfortável. Nossa atenção vai para o pescoço, em especial a garganta e a nuca. Sentimos o sangue fluindo, a energia circulando. Ombros relaxados, assim como braço, antebraço e mãos. Relaxem o abdômen. Sutilmente respirem pela barriga, levemente. Descontraiam a face, pálpebras, mandíbula, bochechas. Nossa atenção vai para o estômago. A linha que divide o estômago do peito, o plexo. O peito, mais uma vez os ombros. Sentimos a garganta e a região dos olhos. Com os olhos fechados, projetamos a nossa visão à frente. Identificamos um ponto entre os olhos com um palmo de distância deles. Hipoteticamente, sem esforço, sem análise, sem julgamento, e deixamos que a nossa visão mergulhe nesse túnel escuro, sem esforço, sem análise, sem julgamento. Entrem nesse túnel. Lentamente, relaxamos o pescoço, lentamente, deixando a cabeça pendida sobre o peito. Sintam o corpo totalmente relaxado e pesado.
Devagar, lentamente erguemos a cabeça e com o pescoço relaxado, nós levamos a cabeça para trás dos ombros. Relaxem as pálpebras, a mandíbula, os ombros e o abdômen. Levem a cabeça o mais profundamente o possível, devagar, para trás dos ombros. Um pequeno movimento com a cabeça, pequeno. Descontrai o pescoço. Devagar, botamos a cabeça na posição ereta, abdômen relaxado. Vamos com a cabeça para o lado direito, ajeitamos o pescoço. Essa é uma área tensa. Relaxem o abdômen, levantamos a cabeça ereta, lado esquerdo. Relaxem a mandíbula. Devagarzinho trazemos a ponta do queixo para a ponta do ombro esquerdo. Chegando no limite, relaxa o pescoço. E deixa a cabeça executar um giro de 360 graus. Corpo relaxado. Passem a cabeça pelos dois ombros. No final, queixo apontando para o ombro esquerdo. Retorna ao movimento por trás. Relaxa o abdômen. Final do movimento. Queixo com o ombro esquerdo, alinhado ao ombro esquerdo. Devagar eu saio da posição. E agora eu abraço com a minha mão esquerda o meu joelho direito, na posição sentado. Minha mão direita eu faço um apoio atrás do meu quadril. E aí eu vou para uma torção de coluna soltando o ar. A cabeça vai até o final. E relaxa. Muito bem. Mão direita, joelho esquerdo, braceio, joelho esquerdo. Minha mão esquerda, apoio atrás do meu quadril. Torce a coluna e solta o ar. A cabeça vai mais do que o tronco. Final, para por 3 segundos e solta a posição. Muito bem. Verdadeiros yogis. Jai Gurudev Pranayama.
Jai Gurudev Meditação, lembrem-se, sem autocontrole. A mente simplesmente vai no fluxo dela. A repetição mental do mantra é uma ideia vaga, não é uma pronúncia clara. Jai Gurudev, meditação.
Jai Gurudev, Jai Gurudev, repouso. Olhos fechados, estiquem o corpo lentamente. Jagrato duramudaitti daivam tadu suptasya tathaivaiti durangaman jyotisham jyotirekam tanme manah shiva sankalpamastu yena karma anyapaso manishino yajne krinvanti vitateshu yata purvai yakshamantah prajanam tanme manah shiva sankalpamastu yat prajnanamutacheto dhritischa yajyotirantaramritam prajasu yasman narite kinchana karma kriyate tanme manah shiva sankalpamastu yenedam bhutam bhuvanam bhavishyat parikrihitam amritena sarvam yena yajñastayate saptahota tanme manah shiva sankalpamastu yasmin richah samayajugumshi yasmin pratisthita rathanabhavivaraha yasmin gishchittagum sarvamotam prajanam tanme manah shiva sankalpamastu Susharathirashvani vayan manushyan neniyate bhishubhirvajina iva ritpratishtham yadajiranjavishtham tanme manah shiva sankalpamastu Jagrato duramudaitti daivam tadu suptasya tathaivaiti durangaman jyotisham jyotirekam tanme manah shiva sankalpamastu yena karma anyapaso manishino yajne krinvanti vitateshu dhiraah yata purvai yakshamantah prajanam tanme manah shiva sankalpamastu yat prajnanamutacheto dhritischa yajyotirantaramritam prajasu yasman narite kinchana karma kriyate tanme manah shiva sankalpamastu yenedam bhutam bhuvanam bhavishyat parikrihitam amritena sarvam yena yajñastayate saptahota tanme manah shiva sankalpamastu yasmin richah samayajugumshi yasmin pratisthita rathanabhavivaraha yasmin gishchittagum sarvamotam prajanam tanme manah shiva
sankalpamastu Susharathirashvani bhavyan manushyanne niyate bhishubhirvajina iva Pratishtham yadajiranjavishtham tanme manah shiva sankalpamastu Tanme manah shiva sankalpamastu Tanme manah shiva sankalpamastu Tanme manah shiva sankalpamastu Ya idagum shiva sankalpagum sadadhyayanti brahmanaः te param moksham gamishyanti tanme manah shiva sankalpamastu tanme manah shiva sankalpamastu tanme manah shiva sankalpamastu Om Hrim Namah Shivaya Shiva Sankalpagum Hridayaya Continuem com os olhos fechados, se vocês puderem, por mais 5 minutos. Continuem descansando. A vida nos seus movimentos de maré traz e leva as coisas com a mesma velocidade. Da mesma forma que traz e pode permanecer muito tempo, pode levar tão rápido quanto trouxe. E o grande segredo para isso é o indivíduo aprender a viver nesse fluxo. Alguns anos atrás, andando na beira d'água, eu me dei conta de algo bastante natural. A maré sobe e desce e você não consegue retê-la. A gente vê quantas obras são feitas em frente à praia e nós sabemos que a maré, quando quer, ela passa por cima de tudo, toma tudo, e também quando quer, ela recua. Não adianta você querer reter o mar. E parece que a vida tem analogamente, tem uma certa semelhança, né, com esses movimentos de idas e vindas. É como se ela existisse no balanço, através das marés, como se fosse um vento. Ela vem e ela vai e você não consegue agarrar as coisas. E esse é o motivo do nosso sofrimento.
a gente não pode se apegar a ela, a própria vida. A gente pode desfrutá-la, a gente pode curti-la, mas querer reter, né, nas nossas mãos é impossível. Ela escorre por entre os nossos dedos, como se fosse água. É como um vento, a vida vem como um sussurro. Dificilmente ela grita, né? São poucas as vezes que isso acontece. Ela, em geral, não faz barulho, né? Não faz grandes declarações. As coisas vêm muito silenciosamente. Não adianta um indivíduo querer antecipar, ouvi-la, porque repentinamente, sem estardalhaço, né, ela se faz presente. As coisas da vida, na vida da gente. E é assim que Deus, que a verdade, que a bem-aventurança, que o amor vem. Todos eles vêm de uma maneira muito delicada, como um sussurro, e não como trombetas, né? Como assim, uma chuva de purpurina na cabeça da gente. Vem quase sem querer, sem agendamento, né? Sem perguntar se pode entrar. E assim que essa brisa vem, em um momento que ela não estava presente, em outro momento ela vai. Assim como o vento, a gente não consegue agarrar as coisas. Não dá para o indivíduo se apegar, não, sabe? É uma atitude absolutamente equivocada. Né? Querer prender filho, querer prender marido, querer prender esposa, querer prender o trabalho. Enquanto o indivíduo viver dentro, né, dessa relatividade, ele vai ter que deixar a coisa ir, da mesma forma que muitas vezes, né, não precisou nem deixar entrar, porque a vida não passa cheque em branco. Né? Esse sentimento que a gente experimenta quando medita, que é de paz, ele gera uma certa amorosidade. E isso eu acho que é a própria essência da gratidão, sabe? Não deixa o cara ressentido, ele não se queixa muito. Quando ela vai embora, e aí a própria vida, ela vai mesmo. Nada pode ser feito com relação a isso. Mas a gente costuma se apegar, né? Quando o amor vem, nós ficamos super felizes. Agora eu vou ser avô. Mas daqui a pouco é a minha vida que está indo. E nós ficamos contrariados. O que é a iluminação? A iluminação é a capacidade de você transcender, né, esses limites, esse apego, né, esses laços que deveriam existir para serem desfeitos. Caso contrário, o indivíduo vivendo inconscientemente, ele se torna ingrato, né, e tem um entendimento errado, né, daquilo que foi presenteado a ele. Às vezes a gente dá, né, durante uma vida inteira, algo, atenção para alguém. No momento que a gente falha uma vez, né, a cobrança vem a cavalo. Né, e assim nós lidamos com a própria vida. Eu tomo por mim mesmo. Quantas coisas boas nós temos que nós vamos ter que deixar de lado. Não adianta achar que essa dádiva, né, vai durar para sempre. Foi misterioso o surgimento dessas coisas e precisa partir da mesma forma misteriosa com que entrou na vida da gente. Se a gente toma a vida como uma brisa, a gente não se apega, não há obsessão.
há uma leveza, né, diante dos fatos. O cara permanece disponível, é isso aí. E tudo que acontece é bom. O mecanismo do karma funciona muito em cima disso, né? Karma é a ação, e o fruto da sua ação incide sobre a sua vida no momento presente. Porém, a sua ação no momento presente pode alterar o momento futuro. A doença psicológica do medo, né, por conta do apego, ela não necessariamente está presa a algo, a um perigo imediato, concreto, verdadeiro, como se fosse um medo psicológico. É sempre alguma coisa que poderá acontecer. E tem mais, vai acontecer. Né? Não com relação a algo que esteja acontecendo nesse momento, né? Agora, aqui, né? A mente da gente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, né, que assola a felicidade da gente. Caso o indivíduo esteja identificado, né, com a mente, né, com os carimbos que foram impressos na mente, ele perde o contato com o poder, né, e a simplicidade do ser. E aí essa angústia se torna companheira. A gente pode sempre lidar com uma situação, né, de alternância quando ela se apresenta, porque é real. Mas a gente não pode lidar com o medo, né, fruto de uma projeção mental. Aí não tem como lidar com o futuro. Então o cara deixa de viver, né, para ficar amufinado com algo que não aconteceu. Vai acontecer. Mas o que adianta ficar pensando nisso? Morrer, eu sei que eu vou morrer, mas o que adianta ficar pensando nisso? Quando a pessoa está identificada com os limites, esses limites regem a vida da gente. O que nós experimentamos quando nós meditamos? Um alargamento dos limites. A nossa consciência, ela se expande. No momento em que ela se expande, nós perdemos a vulnerabilidade, perdemos a insegurança, perdemos o medo, e a ameaça, ela se desconstrói. Mesmo que a pessoa seja muito confiante, né, se ela não fizer isso, se ela não alargar a percepção dela, ela vai ser regida, né, por essas marés da própria vida, as quais ela não terá nunca, né, como gerir de uma forma precisa. Alguma coisa ela pode fazer, né? A segurança está no que ela pode fazer com ela. Né? Com as marés não tem como. Né? O medo parece que tem várias causas. Né? A gente tem medo de perder, medo de se machucar, medo de falhar. Né? De todas as formas, todos os medos que a gente tem, né, é o medo da perda, da destruição, da morte. E a morte está bem ali na esquina. Né? Quando eu digo a morte está bem ali na esquina, é a morte de qualquer coisa. Né? Do dinheiro que você gasta. Né? No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da vida da gente. Né? Eu acho que Jesus era um cara fantástico, sem dúvida, porque ele já tinha entendido que esse não é o nosso reino, né? Nosso reino é maior do que esse. Mesmo uma coisinha normal na vida da gente, né, como a necessidade de estar certo num argumento, é uma coisa trivial, né? Demonstrar para uma outra pessoa que ela está errada,
Tudo isso acontece por causa do medo da morte, do medo da morte da individualidade, do ego, de ser ultrapassado, né? De se enfraquecer, de ser destruído. Se o cara tiver identificado com uma atitude mental e descobrir, né, que está errado, nosso sentido do eu interior, baseado na mente, né, corre o risco de ser perdido, corre o risco de ser destruído, né? Dessa forma, assim como o ego, né, a gente não pode errar. Errar é morrer. É por isso que tem pessoas que são extremamente compulsivas com a precisão, que não acontece nunca, né? Muitas guerras foram disputadas por causa disso, eu acho, sabe? Muitos relacionamentos foram destruídos por causa disso. Uma vez que o sujeito não esteja mais identificado com a mente, não faz a menor diferença para a pessoa, né, se ela está certa ou se ela está errada. Não faz. Porque é um conceito, né, que é elaborado fora da gente, no outro. Assim, essa necessidade compulsiva, né, e profundamente inconsciente da gente ter sempre razão, o que eu acho que é uma forma de violência, vai desaparecendo dia após dia, conforme o indivíduo transcende. Você pode declarar de uma forma calma e firme, né, como você se sente a respeito de algum assunto, de alguma pessoa, mas sem agressividade, né? Ou mais ainda, ou qualquer sentido de defesa, né? O sentido do ser interior, ele passa a se originar de um lugar tão profundo, e não em cima do ego, de um lugar que é tão verdadeiro, né? Parece que é ambíguo, não, mas é só verdadeiro. É dentro da gente que não há mais o que temer. Essa é a experiência característica do indivíduo quando ele transcende. Ele perde a insegurança. Esse é um dos maiores baratos que a meditação gera numa pessoa. Ela calma por quê? Porque você percebe que não há do que temer. Lá no fundo, você não vai perder nada. Você já tem tudo. Essa experiência de expansão da consciência, de ilimitação, ela te mostra que o medo é uma ilusão. A ilusão é uma ilusão de uma visão limitada do personagem, da máscara, do ego, e não da essência. Então, se você fizer isso todo dia, 2 vezes por dia, que nem a gente faz, todo dia, 2 vezes, você consegue conviver com essa máscara sem perder a percepção da ilimitação. Por isso que o amor vem à tona. Não há medo, então você consegue amar originalmente. Não há necessidade de disfarçar nada, de fingir nada. E é por isso que fica muito gostoso, porque você age mais naturalmente, de acordo com a natureza humana, né? Os filósofos indianos chamam de Sat Chit Ananda, ser consciência de bem-aventurança. Essa é a qualidade daquele momento em que o indivíduo perde o mantra e não tem o pensamento. Ele experimenta, ele tem a consciência do ser que é bem-aventurança. Qual é a roubada que pode me pegar nesse momento? Nenhuma. Tudo bem que você volta e perde, mas faz isso 1 milhão de vezes. Bom, amanhã de novo, 6h30, mantenham a regularidade, porque não tem saída por fora. Um beijo. Jay Gurudev, Maria Isabel, Regina, Gabi, Flávia Fernandes, Joecia, Isadora Tânia entrou, mas não deve estar aí. Luga Meleira, Jay Gurudev, Ive Família,
Dina, Jay Gurudev, F. Conha, Adriana, a menina das pedras preciosas, Márcio, Jay Gurudev, Samira, Jay Gurudev, Giovana, Tony. Vejo vocês amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus. Mantenham a regularidade. Não tem saída por fora. Beijo.